Se inscreve no canal aí, deixa o like e me avisa se tem algum jogo que você quer ver por aqui. Falou, bom vídeo! Eu fui uma criança do final dos anos 90 e eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar com isso. Eu via jogos tipo Resident Evil, Fatal Frame, até o próprio Silent Hill e eu pensava, mas nem fudendo que eu vou jogar isso, porque eu tenho muito medo de Harry Potter. Eventualmente, ficando adolescente, eu passei a consumir uns conteúdos um pouco mais creepy. Eu gostava bastante de creepypasta e canal do YouTube que contava histórias de terror, esse tipo de coisa. E eu me achava muito diferentão porque eu assistia essas coisas. Não precisa contar pro meu adolescente que não tem nada de diferente nisso. Eventualmente a gente cresce, amadurece e percebe o valor nas coisas que são mais mainstream. Eu percebi isso quando eu comecei a jogar os remakes de Resident Evil. O 1 mesmo é um jogo muito bom que tem tipo todo o sabor do jogo original. Depois de consumir basicamente todos os Resident Evil remakes e os novos também, tirando o último, eu pensei que seria uma boa ideia consumir o remake do Silent Hill 2, que era um jogo que todo mundo sempre falou muito bem, o auge do terror e todo mundo sempre referencia. Silent Hill 2 começa com uma cena que provavelmente você já viu, do protagonista, James Sunderland, numa pia, com as mãos, olhando para as mãos, meio tremendo, se lavando o rosto, se olha no espelho. Quando ele sai daquele banheiro, você vê que ele tá no fim do mundo, aparentemente. E uma carta que tem uma narração muito clássica, sendo lida por uma voz de uma moça. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. Ela basicamente ambienta você, o James tá lá pra ver a esposa dele, encontrar a esposa dele naquela cidade de Silent Hill. Só que tem um pequeno detalhe. A esposa dele morreu há 3 anos atrás. Ele recebeu a carta agora. Então, a linha do tempo não bate. E é isso que ele pensa, né? Será que a Mary, que é a mulher dele, tá viva em Silent Hill mesmo? Muito importante salientar, a Mary morreu de uma doença e ela ficou internada por algum tempo no hospital. A gente não sabe muitos detalhes disso de início, mas eles vão vindo aos poucos. Eis o mistério. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could she mean? Depois dessa narração, você é arremessado naquele ambiente que já é meio desconfortável, um ambiente meio florestal, onde o James vai passando por ali, já com aquela neblina que é um elemento clássico de Silent Hill, e com um silêncio a maior parte do tempo. Você é acompanhado por uma sensação de vazio. Você chega em alguns locais, parece tudo muito vazio, mas nada bizarro por enquanto. Eventualmente, você se encontra com uma moça num cemitério e essa moça ela tá meio perdida, meio confusa e ela fala algo de estar procurando alguém. Ela fala da mãe dela, que ela tá procurando, e o James, sem querer parecer um louco, fala da mulher dele, mas não dá muitos detalhes. Muito importante, no fim dessa interação, a moça vira pro James, sem falar o nome dela ainda, e fala pra ele... meu querido, toma cuidado, essa cidade é meio esquisitinha, tá? Parece meio perigosa. E o James meio que fala, eu caguei, eu não ligo pra isso. Lembre-se disso, vai ser importante pra cacete. Depois disso, você finalmente chega na cidade de Silent Hill. Você vê aquela cidade meio pacata, de interior, mas não uma cidade pequena, é um ambiente urbano, com, na maior parte, alguns prédios ali que parecem ter seus 3 andares no máximo. Você é abraçado por essa cidade aparentemente vazia, tentando achar alguma coisa do que fazer ali, cara. Você começa realmente perdido e começa a crescer aquele sentimento de solidão e incômodo. Uma coisa que eu quero destacar são as cercas que tem limitando a cidade. São umas cercas, parece tipo uns andaimes, indo até o teto daqueles prédios de 3 andares, cheias de uns panos brancos, como se fosse roupa de cama suja, tá ligado? Andando ali pela cidade, o James vê uma silhueta de uma
coisa que talvez seja uma pessoa, dá pra saber que aquilo ali não parece uma coisa boa, cara. Mas ele, por não ter nada ali, ele acaba seguindo. Por dentro de alguns prédios ali, o James acha um rádio. Logo na sala ao lado, vem uma criatura que parece um saco de carne na parte de cima e na parte de baixo, pernas meio femininas com tipo bota de salto alto. É muito estranho aquela parada, cara. E aquela visão daquela criatura é muito desconcertante, cara. Aquele saco de pele, parece que a coisa tá presa dentro de si mesma. É bizarro. E essa coisa vem tentar te matar, cara. É um inimigo. E você dá algumas porradas nela com um pedaço de madeira que o James acha ali, e você percebe que depois de ser atingido algumas vezes, aquela coisa começa a se encolher. Ela nunca para de te atacar, mas ela começa a se encolher como se ela tivesse com medo. E isso, cara, é um bagulho que me desconcerta muito, que me deixa muito incomodado. Uma criatura que é um inimigo do jogo, que é algo que você deveria matar e se livrar logo, e mesmo assim ela te deixa meio ambíguo de estar matando ela ali. Mas claro, você tem que matar, é um inimigo. Andando um pouco mais na cidade, você vê essas criaturas rastejando no chão e é uma sensação terrível. É muito desconfortável, é um asco que aquilo causa. Depois de algum tempo transitando pela cidade e resolvendo alguns puzzles, que inclusive são muito interessantes, eu acho que eu não lembro de nenhum puzzle nesse jogo que eu achei, isso é meia boca. Não, todos tem alguma coisa interessante ali. Todos têm uma essência muito boa, todos têm uma ideia muito legal. Alguns são realmente difíceis. Esse da Jukebox da cidade, por exemplo, é bem interessante. Não é muito difícil, mas é bem interessante. Depois disso, você chega nos apartamentos ali da cidade. É um local, uma mudança de ambiente, né? Porque você tá numa cidade aberta ali com vários inimigos, várias criaturas e andando de um lado pro outro com aquela neblina bizarra. E ali você tá num lugar muito fechado, muito escuro. Você nem tem uma lanterna ainda. Ali você encontra um dos elementos mais interessantes desse remake pra mim, que é o mapa. O James é muito dinâmico com o mapa. Ele abre, anota sozinho, marca pontos de interrogação em alguns lugares, marca pontos de interesse, exclamação. É muito legal. E eu sou tarado nesse mapa, cara. Eu dou 2 passos, eu abro ele. Eventualmente você é levado pra uma sala onde tem uma lanterna de bosta, ela ilumina isso aqui da sua tela, só que ali você encontra o que pra mim é um dos piores inimigos desse jogo, talvez o pior, porque ele não tem muitos inimigos, mas eles são bem marcantes, que é uma espécie de 2 metades inferiores de uma pessoa grudadas de ponta cabeça, uma de pé e uma de ponta cabeça, e ela se move, ela faz um barulho meio insetoso. Acho que todos os sustos, se não os maiores sustos que eu levei no jogo, foram desta porra saindo debaixo de alguma mesa ou de alguma parede. Você demora um pouco pra se acostumar, mas mesmo assim, acostumado, você ainda toma alguns sustos porque ela aparece muito do nada. Enfim, você tá transitando nesses apartamentos, você começa a prestar um pouco mais de atenção no cenário e você vê, cara, que as casas parecem um local pós-explosão nuclear, mas assim, numa distância segura da explosão, mas com perigo, com risco de radiação. O local tá todo vazio, não tá muito empoeirado, tá um pouco sujo ali e tal, mas ele tá revirado na maior parte dos lugares. Só que os móveis, alguns revirados, alguns ausentes, muitos ainda estão lá. É como se as pessoas só tivessem saído correndo de alguma coisa. E essa é uma sensação meio marcante de Chernobyl. Nesse lugar, você conhece 2 personagens muito interessantes. Uma garotinha, você tá tentando alcançar uma chave ali através de umas barras, o James tá se esticando, e a garotinha chega, bicuda a chave, pisa na sua mão. Porra é essa? De graça? Tá, eu exagerei um pouco, mas essa garota é muito babaca. E ela sai rindo, cara. Ela sai rindo, cara. Além dela, a gente encontra mais um jovem adulto ali, que é o Ed. Ele fala pra gente o nome dele. E ele tá depositando o conteúdo do estômago dele pra fora, assim, numa privada, pela boca. Ele não tá muito bem. Mas o Ed tá chamando o Hugo ali na privada porque ele viu um cara morto na cozinha da casa que você encontra ele. A gente vê esse cara também, é uma cena meio desagradável. Eles se conversam ali e o Ed é meio peculiar. Porque, diferente da primeira mina que a gente achou lá no cemitério e do James, ele não quer estar aqui, ele fala que quer ir embora. Isso é de se anotar. Mas é basicamente isso do Ed.
Depois disso, você resolve um puzzle de umas medalhas ali. Cara, tem uns lugares bem chatos de achar. A que tá no meio da piscina com 3 inimigos em volta não me atraiu muito pra chegar lá não, viu? Encaixa no canto! Dali, você consegue a chave pra ir pro apartamento 201. E chegando lá, naquele apartamento que você já tinha aqui de qualquer jeito, não tem nada muito estranho, além de uma porta meio paia. Mas de resto, ele parece como os outros apartamentos. Daí o James vê uma cena que apresenta pra gente o grande perseguidor do jogo, aquela criatura que vai te encher o saco a maior parte do jogo. É o famoso cabeça de pirâmide, né? Ele se esconde dentro de um armário e a gente percebe que o cabeça de pirâmide tá fazendo uma coisa meio paia, assim. Ele é Jack. Então, enquanto o cabeça de pirâmide tá forçando coisas num monstro que você enfrenta no jogo, e o James se esconde, aí o cabeça de pirâmide vai até ele e o James dá, tipo, 3 tiros naquela porra daquela pirâmide de metal gigantesca que com certeza não atravessaram e ele vai embora, como se nada tivesse acontecido. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Olha isso, cara. Uma criatura que você tem que ter medo, né? Um perseguidor do jogo, e ele tá torturando outro monstro do jogo da pior forma possível, tá ligado? Enfim, depois dessa criatura maligna ali dar o fora, o James passa por uma brecha como se pulasse de um prédio pro outro, naquela porta bizarra que eu falei antes. É realmente como se ele transicionasse para outro mundo, porque desse outro lado, as coisas são muito iguais ao outro local, né, ao prédio que você estava originalmente, mas é tudo muito mais maligno. Ali, você tem uma espécie de um mundo invertido, não é Stranger Things, veio antes, tá, galera? É como se tudo tivesse muito mais desgastado. O exemplo que eu dei da explosão nuclear, parece que você tá muito mais perto do local onde aconteceu a explosão nuclear. As paredes estão desgastadas, com tinta escorrendo, o chão tá podre. E assim, tem um monte de barras de metal, paredes, grades, correntes, válvulas. É quase que uma prisão, mas um pouco mais industrial. É bem bizarro. O ambiente cheio de ferrugem, o cheiro de ferrugem deve ser terrível. Aqui nesse local, você encontra com aquela primeira moça lá e você descobre que o nome dela é Angela. Ela parece não tá muito bem, cara. Ela tá deitada no chão, de frente para um espelho, segurando uma faca, assim, na altura do rosto dela. O James claramente não é muito bom com esse tipo de situação. Look, I'm not sure what you're planning, but there's always another way. Mas ele tenta ali dar uma acalmada nela, trocar uma ideia. Quando ele fala da mãe dela, ela fica meio nervosa, assim. Ela não entende muito legal, não. Só que ela tá confusa, parece que desorientada. O James consegue eventualmente fazer ela soltar a faca e deixar pra trás, mas a moça meio que tem um surto ali naquele momento. Ela passa um sentimento de preocupação pra gente, cara. E a música nessa cena é muito pesada. É quase que um presságio de algo triste. Nessa cena, a gente consegue perceber a questão desse jogo. Ele não é um jogo de terror sustinho, ele é um jogo de terror psicológico. Não dá medo, é aterrorizante. Depois ali de passar por um puzzle muito interessante, que envolve ponteiro de relógio, aparentemente todo jogo de puzzle tem que ter puzzle com ponteiro de relógio, cara. Dali, você vai enfrentar o primeiro boss do jogo, que é o cabeça de pirâmide. Parece meio protocolar ali. Você tá solto numa sala com uma luz balançando no teto e você tem que correr e atirar. Em algum momento, uma sirene toca e o cabeça de pirâmide parece que... aparentemente, ele é de carteira assinada, então bateu a hora, ele dá o fora. Depois dessa luta, você vai pra fora ali, pro lado externo de novo, o mundo meio que volta a ficar normal. O James encontra, inclusive, aquela mesma garotinha que cuspiu na cara dele. Ela tá sentada tranquila na vibe em cima de um muro. O James dá uma cobrada nela, né, porque ela foi meio rude. E ela, cara, ela chama ele de boboca. Que essa mina tem, cara?
Ela manda ele comer bosta e vai embora. E ainda fala que ele nunca amou a Mary mesmo. Essa garota sabe de alguma coisa. Andando mais um pouco ali na cidade, naquela neblina desgraçada, você chega com o James onde supostamente era o lugar que ele achava que ele encontraria a Mary. E tem lá uma moça esperando. Só que ela não é a Mary, ela é a Maria. Porém, o James fala que ela é muito parecida com a Mary. Ela fala que ela, obviamente, não é um espírito e não sei o que, e você já percebe algo. Cara, a Maria, ela é meio... eu não vou dizer sedutora, ela é uma pessoa do toque. E o James não tá muito pras pica. Ele é o cara mais fiel do mundo, ele não vai deixar essa mulher perverter ele. Eu gosto de Pokémon e da minha esposa. A Mary vira pro James e fala que conhece um lugar que é possível que eles possam ter considerado especial. E o James fala, é nóis, vou lá. Cara, ela fica meio puta, porque, né, ele meio que vai embora sem ela. E você fica tipo, tu tava sozinha aqui até agora, porra? Independente disso, agora você tem uma pessoa te acompanhando. E fica muito interessante, cara. Ela não é um robozinho. Se você interage com alguma coisa, ela interage com você. Se você joga a lanterna na cara dela, ela fica puta. Com razão, mó paia. No caminho ali você chega num nightclub e a Mary dá uma zoadinha no James, tenta dar uma seduzida nele, mas é meio que meme. Vai se fuder esse jogo por colocar duas personagens tão importantes na história com um nome tão parecido. Puta que pariu, eu vou confundir o vídeo inteiro. Ali a gente tem uma coisa interessante, cara. Ela serve um pouco de whisky pra ela e um pouco pra ele. E, cara, ele não bebe, mas ele faz uma cara... Quero me drogar. Então isso deixa entender que o James parece ter algum problema com bebida. O James e a Maria chegam ali numa praça, que é o lugar que supostamente poderia ser o lugar especial dele com a Mary, mas não tem ninguém ali. Ela até conta uma história toda fofinha ali de um casal que se separou e eles se encontravam por causa da luz de uma vela e o cara remava e a tempestade levou ele... Foda-se, querida. Minha mulher não tá aqui. Cadê minha maqueta? Saindo dali, eles ouvem meio que uma comoção, alguma coisa chama a atenção deles, e eles chegam num local que é um cinema, tá ligado? O James vê uma entrada, mas a Maria não quer muito entrar, né? Então ele vai sozinho. Lá dentro, você ouve o Ed conversando com a garotinha que te deu um cuspe na sua cara, e ela tá sendo meio rude com ele ali. Mas tem coisas bem interessantes nessa conversa. Ele fala que ele tava fugindo da polícia, e ela fica tipo, ah, por que você não pede desculpa? Sempre funciona pra mim? Olha que canalha, cara. A criança sabe o poder que tem. Dali o James faz uma barulheira do cacete entrando, e a garotinha some. O James entra dentro do cinema e consegue trocar uma ideia com o Ed. Ele fala, o Ed no caso, fala que o nome da garotinha é Laura. Muito bom, anotado. E eles meio que ficam numa conversa ali meio apática, não interagem muito. É meio estranho, o Ed não tá muito gente boa agora, não. Ali você tem um vislumbre de uma cena terrível. O Ed tá comendo sorvete com a mão, enfiando no pote e lambendo, cara. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Tenebroso. Esse jogo é realmente de terror, cara. O James tenta falar pro Ed pra eles irem juntos, mas agora ele não quer mais também. E não quer conversar também. Então, ele vai sozinho atrás da garota. Você gira ali naquele cinema tentando encontrar a garota. E você passa pro lado de fora com a Maria perdendo ela por pouco, teoricamente. Ela não conseguiu segurar a pirralha. Então, vocês vão seguindo ela mais um pouco ali pela cidade. Eventualmente, vocês chegam no Hospital Brookhaven, que é mais uma mudança de ambiente aberto para ambiente fechado. Eu gosto dessa mudança que acontece no jogo, dá uma dinamicidade. O hospital, primeiro momento, é interessante, porque ele é quase aconchegante, cara. Tem uma luz do sol ali, iluminando. Ok. Comparado nos lugares que você já passou e você vai passar nesse jogo, é muito de boa. O lugar tá sem energia e a gente quer usar o elevador, então a gente vai pro porão. Mesmo ali é bem escuro, mas não é totalmente desconcertante. Depois de ligar o gerador, a brincadeira muda. Você já volta pro andar térreo ali e tá de noite, chovendo, e tudo fica um pouco mais desconfortável. Você usa o elevador e ali chegando no segundo andar, se eu não me engano, você se separa da Maria.
Vocês passam ali por uma sala, ela tá meio mal, fala que tá de ressaca. Não é difícil, parece o rolê dela. E ela deita na cama e fica lá, cara. Aqui nesse hospital, a gente encontra aquelas enfermeiras, as Bubblehead, que são meio que figurinha carimbada, né? Se você já ouviu falar de Silent Hill, você já ouviu da névoa e provavelmente das enfermeiras. Elas não são aterrorizantes, elas são um pouco mais perigosas do que as outras criaturas. Aqui nesse hospital, o clima já pesa mais. Você ouve constantemente um som de respiração no fundo. Mais um pontinho pro clima ficando terrível. Indo de um lado pro outro, nesse labirinto que é esse hospital, fazendo alguns puzzles muito interessantes, você eventualmente chega no telhado, ainda procurando a Laura. E assim, você entra numa salinha e você sai e... surpresa! O cabeça de pirâmide veio te ver! Que legal! Ele te agarra pela cabeça e te joga... Você cai ali numa região que parece mais uma ala psiquiátrica. A Laura tá por ali brincando, ai que fofa, bonitinha. Você tem uma conversinha ali com ela e o James tenta descobrir o que a garota sabe. E a Laura fala que ela conheceu a Maria no ano passado, no hospital que ela estava internada. Ok. O James fica puto achando que ela tá mentindo. Depois dessa surtada do James, a Laura fica puta também e vai embora. E aí ele, tipo, vai atrás dela e consegue segurar ela pra ela não ficar correndo por aí com esse monte de demônio saindo pelos esgotos, tá ligado? Ela até concorda em ir com ele, mas ela fala que quer pegar uma carta, que é da Mary, e que tá guardada numa das salas ali. Então o James topa, obviamente, né? Carta da Mary. Eles vão juntos ali pra uma porta super convidativa. E aí ele entra na salinha e fala: garota, espera aí, eu vou resolver esse BO. Ele dá uns passos pra dentro e a canalha da criança tranca ele no quarto, cara. Ela dá uma zoada nele e você ouve algumas coisas ali dentro se movimentando. Aparentemente tem algo ali, que legal, né? E ela chama ele de cara de peido e vai embora. Bom, claramente o James não tá sozinho ali dentro e a gente vê o segundo boss do jogo. É uma criatura bem desagradável. É como se fosse um saco de carne preso dentro de uma gaiola de metal que se pendura no teto e tem uma boca saindo por baixo. Meu amigo. Quer uma bitoca? A gente enfrenta essa criatura e é uma boss fight interessante agora sim. Ela fica se pendurando no teto até você conseguir derrubar ela no chão. E ali, caída no chão, ela vira uma espécie de uma aranha. E depois que você derrota ele, o James é meio que agarrado por algo no teto e levado, cara. E aí, como se estivesse deitado numa maca, andando pelo hospital, a gente vê quase que uma transição ativa, tá ligado? De uma mudança pra outro mundo. James. Wait. Ali nesse hospital corrompido, tem um toque muito interessante. A gente abre o nosso mapa pra ir circulando pelo local e claramente é o mesmo local, a mesma arquitetura, o mesmo rolê, só que o mapa vai ficando corrompido conforme você vai abrindo. Aqui, o clima pesado bate com tudo, cara. É muito mais tenso, andando por ali naquele mundo cheio de metal, grades e parecendo uma prisão. O James encontra uma caixa presa por 3 correntes que vão para 3 puzzles diferentes. Então a gente tem que seguir nesse local, procurar esses puzzles e resolver esse rolê. É muito interessante, mas toda a exploração desse local é desconcertante, cara. Não é um ambiente agradável, é tudo sujo, podre, terrível, é cheio de criaturas. Você tá no inferno pela primeira vez de verdade agora, cara. Eventualmente, circulando por ali, a Maria encontra o James e ele fica todo feliz achando que é a Mary. E quando ele percebe que não é ela, ele fica meio... Ah, tá bem no fim das contas aí, fia? Tá tudo bem? E ela fica puta da cara, né? Porque... What do you mean, anyway? I was almost killed back there. I have never been so scared in my whole life. E quem disse que isso é problema meu? Meio babaca, né? Tipo, ah, você não é minha mulher, então foda-se, mas espero que você esteja bem, assim, só protocolarmente, tá ligado? Depois de soltar aquela caixa maligna daqueles 3 puzzles de correntes diferentes, que tem senhas diferentes, você vê atrás do James
uma porta se revelando com uma estátua de uma moça ali. E você precisa botar uns anéis na mão dela pra poder abrir. Aquela estátua é meio estranha. E a porta abre e a Maria acha aquele rolê todo muito estranho. Ela só quer ir embora. Mas o James tenta ajudar ela a continuar, porque não parece ter outra saída. Ali embaixo, você tá andando com a Maria por uns corredores meio opressivos assim, e do nada o cabeça de polígono triangular aparece atrás de vocês e começa a perseguir vocês ali. Corre, piranha! E é um pouco tenso assim, não muito, mas é um pouco. Chegando ali no final, o James tá tentando chegar no elevador e a Maria cai, tropeça e fica pra trás, e ele entra no elevador e ela tá vindo e ele tenta segurar a porta, e é uma cena meio tensa ali, é meio desesperador, e você olha nos olhos da Maria. E ela morre, cara. Ela morre, não tem como. É um momento meio triste. O James fica um pouco desconcertado. A música é triste. É só triste. Não é desesperadora, não é nervosa. É triste, cara. A Maria não merecia aquilo. Andando mais um pouco ali no hospital, o James, olhando pela janela, vê a Laura andando pelas ruas. E assim, vamos atrás dessa porcaria dessa pirralha, porque ela é a pista que a gente tem, tá ligado? Agora, a gente tá naquela cidade aberta, só que a gente ainda tá naquele mundo alternativo. Então tem monstros pelas ruas, bem menos neblina aqui, e tem alguns locais com grades no chão, tem uns bichos que vêm por baixo da grade te atacar, a cidade tem escritas de sangue nas paredes. Nesse momento a coisa fica feia, tá ligado? Ali num dos locais a gente encontra a Angela de novo. Ela tá meio que encarando uma estátua, tá meio aérea assim, mas tranquila. E o James tenta trocar uma ideia com ela de novo e mais uma vez ela reage de uma forma meio negativa ali com a presença dele e vai embora. É meio rápido essa cena. Nesse local a gente pega a chave para o que é a Sociedade Histórica de Silent Hill. Chegando ali nessa sociedade histórica, a gente descobre que é uma espécie de museu. Explorando o local, a gente vê, olha só, o nosso cabeça de pontuda é famoso, tem um quadro dele lá. Aqui a coisa fica tensa de verdade. No fundo da sociedade histórica, a gente desce numa escada. E é uma escada muito longa, cara. Você fica muito tempo descendo por ela. Chegando lá embaixo, você parece estar numa entrada do que é uma verdadeira prisão agora. Eu não sei, cara. Esses corredores estreitos com teto super alto, luzes meio distantes, às vezes piscando. É muito incômodo esse lugar. Esse foi o lugar que a atmosfera pegou mais pesado pra mim, cara. Eu ficava nervoso toda vez que eu parava de jogar pra ir dormir ou fazer outra coisa. No fim de um corredor, o James encontra uma espécie de um alçapão, né? Um buraco quadrado. Cara, ele dá uma olhada pra baixo e pula. Corajoso, pelo menos, né? Nesse caminho, tem cada vez mais buracos pro James pular, às vezes com uma perspectiva estranha, como se você estivesse caindo num corredor que deveria ser horizontal. Tem uns corredores com água no chão, uns quartos cheios de insetos. Cara, essa atmosfera muito pesada. Depois de algum tempo descendo ali, a gente encontra o Ed e ele tá nervoso, cara, segurando uma arma que aparentemente ele acabou de matar um cara. O James tenta entender o que tá acontecendo ali, e o Ed meio que fala que o cara olhou estranho pra ele, e aí ele matou o cara, tá ligado? O cara veio espreitando, olhou estranho, e foi bala. E obviamente o James acha isso bizarro, tá ligado? Você não pode matar alguém porque ele olhou estranho pra você. E é exatamente isso que o James fala. E o Ed não leva legal não, tá ligado? Ele fica bem puto. Depois disso, o Ed meio que fala que tava tirando uma com o James, e vai embora. É meio difícil de acreditar, mas cada vez mais instável o Ed, né? Ninguém aqui tá muito bem da cabeça. Talvez a garotinha. Ali na prisão, a gente encontra vários mapas. O lugar é grande, tem muita coisa pra explorar. E todo o terreno da prisão é desconcertante. Agora deu caralho mesmo, viu? Tem regiões com luz completamente apagada, completo breu, e umas alavancas que você puxa e dão
tempo de iluminação. É tão desconcertante, cara, que às vezes eu decidia não puxar as alavancas. Eu só queria sair dali o mais rápido possível. Ali na frente, num dos locais muito específicos que você eventualmente tem que chegar, tem tipo uma espécie de balança e um local aberto, tipo um local para os presos tomarem banho de sol, e ele é todo escuro. Então você descobre que você tem que encontrar os pesos ali nas portas e usar os pesos para abrir outras portas e pegar todos eles. Essa parte de pegar os pesos é um tanto longa e, cara, eu só queria sair dali. Eu não rushei essa parte, mas eu não tava querendo alongar ela muito não, viu? Eu tava evitando de explorar demais, não por pressa, por nervoso. Depois de você achar alguns pesos, você colocar ali naquele local, um tablado elevado acende, tava lá o tempo todo talvez, e ali em cima você tem um puzzle que a galera fala que é um dos puzzles mais difíceis do jogo. Eu não sei se no original ele é mais difícil. Aqui eu precisei ler um pouco, errei uma vez e depois consegui. É meio ambíguo, mas não é mega difícil. Tem que ler e pensar. Você continua descendo e descendo, cada vez mais profundo, e eventualmente você tá numa espécie de um apartamento. É uma mudança de clima, mas ainda não é tranquilo. Não deixa de ser enervante. Aqui a gente encontra a Angela de novo. Ela tá muito nervosa, ela tá muito assustada, ela tá pedindo pro pai dela ficar longe dela, não fazer nada com ela, e o James entra no meio de um tiroteio que não era dele, tá ligado? E uma criatura aparece ali e começa a te atacar. E essa criatura, cara, essa criatura é terrível, mano. É um boss, você tem que enfrentar ele, mas eu não quero focar na luta, porque o que me pegou aqui é o visual dessa criatura. Ela tá numa cama, parece um corpo numa cama, só que tem um saco de carne em cima dela que parecem duas pessoas unidas ali. Se você pensar um pouquinho, você começa a ligar os pontos e entender o que tá acontecendo ali. Essa boss fight é um pouco mais difícil, é um local que tá fechado e vai se destruindo conforme vocês vão lutando. E ela é muito interessante, porque você tem que destruir umas televisões pra derrotar aquela coisa. Quando você derrota esse boss, você finalmente vê a Angela atacando aquela criatura, ela ataca uma TV em cima daquela coisa e fica tudo ali muito claro. Aparentemente, a Angela estava numa situação terrível dentro de casa, onde ela sofria abuso do pai dela. E, cara, eu suponho que ela matou o pai dela com uma TV, e fica claro que ela matou o pai dela. Mas a cena dela jogando a TV e a gente ter que interagir com umas TVs me fez pensar que provavelmente essa tenha sido a verdadeira morte do pai dela. E aquilo ali é uma representação disso, torturando ela de alguma forma. É terrível, cara. A Angela ainda discute com o James, com aquele sentimento de que ele tá lá só pra fazer o mesmo que o pai dela fazia, pra forçar ela. Eu tenho muita dó da Angela, mas não porque ela é digna de pena, tá ligado? Mas porque depois de tudo que ela passou, ela ainda é torturada por Silent Hill. É uma situação que não se deseja pra ninguém. I hate you. I hate you. Andando mais um pouco, o James chega numa sala e olha só, Maria, tá faltando um buraco na sua barriga, querida. Ela tá meio estranha nessa cena. Ela meio que não dá certeza de que é a Maria, mas ela fala memórias que a Mary deveria saber e que a Maria não deveria saber. O James fica confuso e pergunta pra ela o que tá acontecendo, quem ela é. A Maria fala de uma fita que ele esqueceu no hotel e ela não devia saber disso. E ela meio que fala, eu sou quem você quiser que eu seja, tá ligado? Então, vamos tentar ajudar ela ali, ela tá presa. Saindo de novo daquela sala, a gente volta para o local onde tem um cubo e atrás desse cubo uma caixa, como se fosse um prédio gigante ali, tamanho real. E toda vez que a gente mexe esse cubo, o prédio se mexe atrás. É criativo, mas me deixou nervoso, cara, não sei. Nesse momento do jogo, eu já tava com aquele sentimento de, cara, eu tô muito curioso, mas eu só quero que isso acabe pra sair desse inferno, cara. Ali nesse local, que é literalmente um labirinto, a gente tem muita coisa pra fazer, é um vai e volta. Eu não tenho muito o que adicionar aqui, tirando que a gente encontra o cabeça de pirâmide de novo.
Ah, tem mais uma coisa nesse local que me pegou de jeito, assim. Tem um trecho que você tem que enfrentar alguns inimigos com um alarme bizarro tocando na sua cabeça, cada vez mais alto, e você tem que matar eles, senão a porta não abre. Toda vez que esse alarme tocava, eu me arrepiava inteiro. Ô, coisa ruim! Depois dessa prova, meio que um desafio, você chega na sala que a Maria tava e tá ela lá de novo, morta, cheia de cicatrizes no corpo. O James sente de novo a morte dela, então é mais uma cena triste, mas já tá ficando estranho. Triste, não é, pessoal? Seguindo mais um pouco, a gente encontra quem de novo? O cabeça de pirâmide? Não, o Ed. E ele matou mais uma pessoa. E eles têm uma discussão ali que não é legal. O Ed não fica feliz com o James. Toma! Parece que vai dar merda. Fica muito claro nessa conversa com o Ed que ele sofria bullying e que ele não estava muito feliz com isso, obviamente. Então ele meio que pirou. Talvez por isso, ou talvez ele já era meio dodói e o bullying intensificou isso, então é difícil ter certeza. Ali a gente tem uma boss fight. E, cara, normal seria você ter dó do Ed, né? Uma situação merda, o cara sofreu bullying, é zoado. Mas ele deixa muito claro na boss fight que ele matou um cachorro. Então foda-se o Ed, desculpa. Ele também deixa claro que ele aleijou o cara que fazia bullying com ele, teoricamente ali. Então é uma boss fight com um pouco de contação de história. Só que essa boss fight me incomodou um pouco, cara. Por mim, podia ser uma cena. Eu sei que o jogo clássico tem essa boss fight, mas é muito estranho num jogo que você está enfrentando monstros e criaturas, você enfrentar um humano, uma pessoa, e você ter que dar tipo 8 tiros de 12 na cara dele pra ele morrer. Não é muito difícil, e logo você termina a boss fight e o James olha aquela situação onde ele matou um homem, uma pessoa pela primeira vez. Depois de enfrentar o Ed, a gente sai para um respiro de novo. A gente tem uma espécie de um cais e o James pega o barquinho que tem ali e vai remando em direção a uma fonte de luz. Depois de remar bastante, a gente chega no Lakeview Hotel. E sabe quem falou de hotel? A Maria falou de um hotel. O James esqueceu uma fita nesse lugar. Acho que a gente tem algo para procurar aqui. Andando ali em volta, o James eventualmente chega numa sala tipo de jantar ou algo do tipo, e o piano bate, e a Laura tá lá, e ela bateu o piano só de sacanagem. Essa criança faz eu me sentir um idoso, que só quer que os pestinhas saiam do jardim dele, mano. Mas beleza, temos uma primeira conversa civilizada com essa criança. A Laura saca uma carta, que teoricamente a Mary queria entregar pra ela, e ela dá pro James ler, e ela pede pra o James não falar pra Rachel que ela pegou a carta. E explica que a Rachel é a enfermeira delas duas. Então a Laura, teoricamente, ficou no hospital, já teve doente. O James lê a carta e ali ela fala que tá indo pra um lugar mais bonito, que sente muito das coisas não poderem ser diferentes, mas ela tinha que ir embora, não tinha como fazer algo diferente. E aparentemente ela e a Laura já tiveram algumas conversas onde a Mary falava bem de Silent Hill, que era um lugar muito bonito e tal. Então a Laura meio que deve ter feito essa conexão e vindo pra cidade. Ela pede também pra Laura não ser tão dura com o James, porque meio que dá a entender que ele foi meio rude com ela foi meio rude com ele. E assim, não adiantou muito não, Mary. Ela encheu o saco. Ela deixa muito claro que ama a Laura como uma filha, cara. E isso é meio triste, porque a Mary morreu e a Laura aparentemente não tinha paz. Então ela tá sozinha. No final, ela deseja feliz aniversário de 8 anos pra Laura. O que é estranho, porque ela fala que tem 8 anos. Então a linha do tempo tá ficando estranha. Ela não pode ter morrido há 3 anos atrás. A Laura diz que a Mary também tinha uma carta pro James e entrega pra ele ali um envelope vazio. Ha! Otário! Caiu mais uma pegadinha da criança? Não. Ela perdeu a carta? É isso, não dá uma dentro, né, Laura? Apontar meus erros é fácil, quero ver apontar meus acertos. Ela sai correndo atrás da carta
pra poder entregar pro James, e o James não consegue alcançar ela, obviamente. Então a gente tá solto aqui dentro do hotel, que tem bastante coisa pra fazer. Esse hotel também tem muitos puzzles interessantes, muito backtracking, mas eu comecei a sentir o bagulho ficando um pouco cansativo ali. Eu senti que se tivesse muitas horas de jogo ainda, eu ia ficar meio de saco cheio de puzzle, tá ligado? Toda essa parte do hotel tem um clima pesado, mas não se compara com o clima da prisão, cara. Então é um pouco mais tranquilo. Além disso, tem uma boss fight aqui que é interessante ali, nada demais. Não acho que precisava ter, não. Ah, também tem uma coisa muito interessante. Tem um trecho ali que o James tem que abandonar todos os itens dele e ficar totalmente nu, não de roupa, mas você entendeu, sem itens e armas. E você tem que pegar a fita ali que tá guardada num dos locais, desviando dos inimigos e evitando combate, porque não tem como combater. É interessante, esse sentimento de impotência, de que você só pode correr das coisas, não é ruim, mas nesse momento é algo meio episódico. Você termina essa parte, sai dali com a fita, pega seus itens de volta e a gente ainda tem que cumprir um puzzle de umas bonequinhas ali. É chatinho esse puzzle. Esse eu realmente achei só uma tentativa e erro ali, eu não pensei muito nele não. Finalmente a gente chega no quarto com o videocassete e o James assiste a fita. Are you taping again? Ali, eles têm uma conversa, a Mary tá sendo filmada, o James aparentemente filmando de primeira pessoa, POV. A Mary vai contando ali como ela gosta daquele lugar. Eu consigo entender o gosto por um ambiente um pouco mais friozinho, aparentemente, bem enevoado, no interior. Eu consigo entender o gosto da Mary, eu não acho nada absurdo. E ela também cita que aquela terra ali já foi sagrada, aparentemente. Muito interessante porque meio que faz um link com os outros jogos. No fim dessa fita, a Mary começa a tossir e o James fica preocupado com ela, obviamente, e de uma forma muito borrada, como se trocasse de cena, a gente vê a cena de uma pessoa deitada numa cama e o James pega um travesseiro e sufoca essa pessoa até a morte. Cara, não é legal. Ali fica claro pro James, ele entendeu o que aconteceu. A Laura entra no quarto perguntando pra ele se ele encontrou a Mary e tal, e ele fala que ela não tá mais lá, que ela morreu mesmo, e que o James, ele matou a Mary. Ali o James meio que explica. Nessa conversa a gente descobre que a Mary tava com data marcada pra morrer, a doença dela ia matar ela. E o James levou ela pra casa, cara, como pedido do doutor pra ela ir descansar. E você descobre que o James meio que acabou com o sofrimento dela. Eu não consigo ver isso como uma forma boa de reagir nessa situação, cara. Eu não consigo ver o James como nada menos do que um vilão que pode ter se arrependido, mas que fez merda, cara. Que fez merda grande. A gente pisca o olho nessa cena, não estamos mais num hotel novo e ajeitado, apesar de escuro e bizarro. Ele tá todo queimado, ele tá todo destruído, como se um incêndio tivesse acontecido nele. Andando por esse hotel destruído, é um caminho bem mais linear. O James encontra a Angela ali numa escada, um ambiente todo pegando fogo. Nessa conversa, a primeiro momento, a Angela meio que vê o James e fala como se fosse a mãe dela. Ela não tá vendo exatamente o James. Ela percebe eventualmente, e é uma conversa muito pesada de uma pessoa que se condena, aquela pessoa que sofreu muito, algo que é terrível, dos seres que mais deviam proteger ela, fazendo algum mal incomparável pra ela, e ela se condenando, se culpando. É tenso, é pesado, cara. Ela meio que pergunta pro James se ele vai cuidar dela, se ele vai amar ela, se é pra isso que ele tá ali, e ele não tá ali pra isso, cara. Então a gente vê a Angela pedindo a faca pro James e ele fala que não vai dar a faca pra ela. Então ela vai embora pra aquele fogo que aparentemente ela fala que é aquilo que ela vê o tempo todo, aquele fogo em volta dela. It's hot as hell in here. You see it too?
For me, it's always like this. Nesse momento, a gente tem a conclusão da Angela. Ela provavelmente vai morrer ali em Silent Hill. É terrível, cara, porque aparentemente o James tá lá porque ele matou uma pessoa. O Ed tá lá porque ele matou uma pessoa. A Angela também tá lá porque ela matou uma pessoa. Mas ela não merecia. É isso mesmo. A gente vê algo acontecendo com uma pessoa que não merece e não tem o que fazer. Tá fora do nosso controle. Dali, a gente vai pra um outro local. Seguindo mais um pouco, saindo do hotel, o James encontra uma sala que tem 2 unidades de cabeça de pirâmide e a Maria tá de ponta cabeça presa num treco e aqueles 2 cabeças de pirâmide empalam ela e mais uma vez o James vê a Maria morrendo. Por que você tá sofrendo tanto, cara? É a 3ª vez, já virou rotina. Agora a gente consegue entender um pouco das interpretações dos inimigos do jogo. A boss fight é relativamente desafiadora, mas nada absurdo. No final, eles se empalam, os cabeças de pirâmide. Meio que eles cumpriram a sua missão ali. Eles estavam lá para condenar o James pelo que ele fez. É ele meio que se condenando pelo assassinato da própria mulher. E a gente entende isso, o James entende isso. Os outros inimigos do jogo, todos têm algum significado. Todos têm alguma relação ali com a Mary. Talvez com o fato dela ficar doente e presa numa cama de hospital. E os manequins têm a ver com uma roupa que a Mary usava por causa da sua doença. Mas ao mesmo tempo, tem ali algum sinal de que o James sentia falta de ter ela como uma mulher mesmo. E as enfermeiras também, obviamente, devem ter a ver com o fato da Mary ter ficado num hospital e o James com aquelas enfermeiras em volta o tempo todo, tá ligado? Indo mais pra frente ali, a gente passa por um corredor e a gente ouve meio que uma discussão, um monólogo de uma discussão da Mary falando com o James. Ela deixa muito claro que ela tava tratando ele mal de alguma forma, ela tava meio que descontando a raiva nele, porque ela tava se sentindo terrível, visualmente, fisicamente e tal, mas ela não se sente bem de tratar ele mal, tá ligado? É uma situação ruim, ela tá sofrendo, ela tá com uma morte prevista ali e não tem muito o que fazer, e o James não tá feliz, claramente. Então assim, ela não tava sendo legal com ele não tava sendo legal com ela, meio que um chumbo trocado que ninguém ficava bem. Eu sei que é uma situação merda, mas assim, eu posso listar umas 10 soluções que não envolvem matar a sua própria mulher. Então, continuo com essa. O James não é um cara legal. Finalmente ali a gente tá numa sala onde a gente encontra a Mary. E eu vou falar do meu final do jogo. Tem vários finais, eles são feitos de uma forma muito interessante, depende de ações que você toma durante o jogo de forma muito orgânica. Se você dá muita atenção pra Maria, se você fica encarando muito uma faca no seu inventário que você tirou lá da Angela, se você fica encarando a foto da Mary no seu inventário. É muito legal, muito orgânico. Mas eu vou falar aqui do final que faz mais sentido pra mim. Você encontra ali a Mary, aparentemente, e conversando com ela, o James percebe que não é a Mary, que é a Maria. E ele fala, cara, acabou, não vai rolar, não vai acontecer. E ela não aceita legal, e temos a boss fight final do jogo. Tem uma boss fight interessante ali e você finalmente acaba com o sofrimento da Maria. Ela morreu de novo. Depois dessa cena, a gente vê o James sentado no carro, ele com a chuva pingando nos vidros. Ele deixa muito claro que ele queria tentar seguir em frente depois do que ele fez, da decisão terrível que ele fez, mas ele não conseguiu. Ele não consegue seguir em frente e com a tela apagada, a gente ouve o James ligando o carro, ele acelerando e o carro quebrando alguma coisa, batendo forte na água. Nesse final, a gente vê uma carta caindo pro fundo do rio, a carta que o James nunca vai ler, que foi a que a Mary escreveu pra ele, falando que ela queria que ele seguisse em frente, apesar de tudo, se desculpando, falando o quanto ela amava ele. Esse é o final que eu acho que faria mais sentido pra essa história. Não acho que seja o mais legal, o mais bonito, mas eu acho que é o que faz mais sentido e eu acho que é o que a comunidade mais abraça.
Uma coisa que fica muito clara nesse final é que em algum momento ali da cutscene, o James dá uma olhada pro banco de trás e dá a entender, fica bem claro na verdade, que o corpo da Mary tá ali no banco de trás. O que ajuda a gente a concluir, fechar um pouco a linha do tempo, né? Onde o James, na verdade, ele acabou de matar a Mary e no meio do caminho de Silent Hill, ele esqueceu tudo. Eu acho legal também a gente comentar sobre 3 finais específicos do jogo. O que eu peguei primeiro, que é quando o James, na verdade, sai da cidade com a Laura e ele meio que vira pai dela, e é um final todo fofinho. Eu achei ele muito doce pra esse jogo, tá ligado? É um jogo tão bizarro que esse final doce demais pareceu estranho. A gente tem também o final que o James vai lá buscar a Maria pra eles irem embora juntos, né? Ele meio que trocou a Mary pela Maria. E só que a Maria dá umas tossidas e deixa claro que provavelmente ela vai ficar doente, como a Mary ficou. Porque ela não é real, na verdade, né? Ela é meio que uma criação da cidade pra atormentar o James ali. E o final mais bizarro, mas talvez o mais interessante, é que quando o James leva o corpo da Maria, que tava ali no carro, remando de barco até uma ilha, como se ele falasse que vai tentar reviver ela, já que tem o rolê todo do culto de Silent Hill. Então, porra, isso é bizarro, mas é muito interessante. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like e se inscreve se você gosta desse tipo de vídeo. Eu gosto muito de assistir vídeo longo e contando, falando sobre os jogos e tal, então é o tipo de coisa que eu gosto de fazer, beleza? Falou!